Abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 4, irmãos. Capítulo 4 e o versículo de número 23, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nos diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite é uma noite de adoração, uma noite onde nós nos reunimos aqui para louvar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor. E quando a irmã Mariazinha me pediu para trazer esta palavra nesta noite, o Senhor já me tocou nesta mensagem, e creio que o Senhor nesta noite Ele tem procurado, meus irmãos, verdadeiros adoradores. Quando a palavra nos diz que o Pai procura a verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque Ele está procurando, não só hoje, meus irmãos, mas todos os dias, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós procuramos alguma coisa, é porque nós queremos encontrar aquilo, é porque nós queremos encontrar aquilo que muitas vezes nós perdemos, alguma coisa dentro da nossa casa, muitas vezes procuramos, e nós procuramos porque nós queremos achar. E o Pai também, nesta noite, meus irmãos, Ele procura os verdadeiros adoradores. E procurar verdadeiros adoradores, Ele quer dizer que Ele está procurando um relacionamento conosco, meus irmãos. Quando Ele diz que Ele procura os verdadeiros, Ele está querendo se relacionar com o homem, meus irmãos. Deus, Ele nunca quis perder a relação que Ele tinha com o homem. Deus, Ele sempre quis se relacionar conosco, meus irmãos. Mas a palavra diz muitas vezes que os nossos pecados, meus irmãos, são a causa de nós não termos um relacionamento com Deus. Os nossos pecados muitas vezes são aquilo que nos afastam de Deus, meus irmãos. E muitas vezes nós queremos nos achegar mais ao Senhor, mas muitas vezes os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados são aquilo que nos afastam de Deus. Mas pelo contrário, meus irmãos, quando nós santificamos a nossa vida, quando nós buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, quando nós colocamos o nosso coração aberto diante do Senhor, nós temos um relacionamento com Deus, meus irmãos. Nós podemos sentir a Sua presença, nós podemos falar com o Senhor, nós podemos adorar ao Senhor, meus irmãos, e somos respondidos naquele mesmo momento. Somos respondidos nas nossas orações, somos respondidos na leitura da palavra, somos respondidos em todas as áreas da nossa vida. Quando nós nos santificamos, quando nós buscamos colocar a nossa vida diante do Senhor, meus irmãos, eu sei que o Senhor, Ele nos responde, porque Ele quer comunhão. Ele quer falar conosco, Ele quer que nós abrimos o nosso coração todos os dias, Ele quer que nós nos entregamos, meus irmãos, não só uma parte das nossas vidas, mas Ele quer que nós entregamos toda a nossa vida, meus irmãos. E o que é ser um verdadeiro adorador, meus irmãos? O que é adorar ao Senhor? Eu estava meditando nessa palavra e eu estava pensando, será que adorar ao Senhor é só isso que nós fizemos aqui nesta noite? Será que adorar ao Senhor é somente nós louvarmos aqui, cantarmos nas noites de culto aqui? Isso também é adorar ao Senhor. Mas uma vida de um adorador, meus irmãos, ela não se encerra aqui no culto de domingo quando acaba, ou no culto de sábado à noite quando acaba. O verdadeiro adorador, meus irmãos, ele não adora apenas o Senhor aqui na igreja. O verdadeiro adorador, ele vive uma vida dedicada ao Senhor. Adorar ao Senhor para muitas pessoas parece que é só vir aqui e louvar esses belos hinos que louvemos nesta noite, e cantar e bater palmas e gesticular. E quando as canções são aquelas, como foi tocado agora, do Nani Azevedo, umas canções mais melódicas, nós fechamos os nossos olhos e sentimos a presença do Senhor, e isso é maravilhoso para as nossas vidas, isso nos traz alegria, enche o nosso coração. Mas viver em adoração, meus irmãos, ser um verdadeiro adorador, é muito mais do que erguermos as mãos, é muito mais do que frequentarmos uma igreja,
nos dias de culto. Ser um verdadeiro adorador é viver na presença de Deus todas as horas da nossa vida. É no nosso trabalho, meus irmãos. Quando nós estamos lá, nós também podemos adorar ao Senhor no nosso trabalho. É na nossa casa, nós também podemos adorar ao Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos, o verdadeiro adorador, ele vive em adoração. Ele vive em santificação. Ele vive na presença do Senhor. Porque para muitas pessoas, elas acham que acabou o culto, já não é mais crente. Acabou o culto, saiu daqui para fora, muda totalmente a maneira de falar, a maneira de tratar os outros, a maneira de se vestir, a maneira de andar na rua. Meus irmãos, o verdadeiro adorador, ele tem constância na sua vida. Ele vem para a igreja adorando ao Senhor, ele vai para a sua casa adorando ao Senhor, ele dorme adorando ao Senhor, ele está na sua casa com seus afazeres adorando ao Senhor, ele está no seu trabalho com seus afazeres e ele está em espírito de oração, ele está buscando ao Senhor, ele está colocando a sua vida na direção do Senhor. Adorar ao Senhor, meus irmãos, é muito mais do que um culto de sábado à noite, é muito mais do que um culto de congregação, é muito mais do que um culto especial onde vem um grande pregador. O verdadeiro adorador, ele adora em todas as circunstâncias da sua vida. O verdadeiro adorador, meus irmãos, ele não precisa de um hino específico, ele não precisa de um pregador específico, ele não precisa de um dirigente específico. O verdadeiro adorador, ele adora em qualquer circunstância, aleluia. Ele não precisa estar com a sua conta bancária cheia de dinheiro. Ele não precisa, meus irmãos, estar andando num belo carro. O verdadeiro adorador, meus irmãos, ele não tem circunstâncias que possam impedi-lo de adorar, meus irmãos. Muitas pessoas deixam de adorar ao Senhor muitas vezes na enfermidade. Muitas pessoas deixam de adorar ao Senhor quando as coisas estão indo de mal a pior na sua vida, indo por caminhos que ele não esperava, tomando rumos indesejados e acabam se enfraquecendo muitas vezes na fé. Acaba muitas vezes as lutas e as dificuldades do dia a dia, muitas vezes nos aborrecem, nos entristecem, meus irmãos. E isso é normal para todos nós que somos seres humanos. Passamos momentos bons na nossa vida, passamos momentos difíceis, muitas vezes a conta bancária está cheia, muitas vezes está vazia, muitas vezes a saúde está ok, mas muitas vezes não está ok. Mas o verdadeiro adorador, ele não olha para as circunstâncias da sua vida. O verdadeiro adorador, ele olha para Cristo, meus irmãos. Ele olha para o Senhor, independente da situação estar boa, independente dos caminhos estarem indo pelo que ele queria que fosse, independente de qualquer circunstância que esteja acontecendo. Aquele que tem um coração disposto a adorar ao Senhor, meus irmãos, ele não precisa, meus irmãos, de circunstâncias, ele não precisa de um pregador favorito, ele não precisa de um hino favorito, ele precisa, meus irmãos, abrir o coração, é adorar ao Senhor, é ter um relacionamento com o Senhor, aleluia. Nós não temos, meus irmãos, quando Jesus ele encontra aquela mulher ali, ele diz assim, mas a hora já chegou, aleluia. A hora é agora, aleluia. Tem gente que está esperando o culto de sábado que vem, que o pastor André vai vir aqui. Tem gente que está lá já fazendo o plano, mas quando o pastor André chegar, e eu vou naquele culto, e aquele culto eu vou sentir a presença do Senhor. O Senhor diz para aquela mulher, a hora já chegou. A hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão. Nós não precisamos esperar o culto de sábado que vem, o culto de domingo que vem, ou o culto de Santa Ceia, meus irmãos. Nós temos agora um momento para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, meus irmãos. Nós não precisamos esperar uma circunstância, porque o verdadeiro adorador, ele cria, meus irmãos, o momento de adoração. O verdadeiro adorador, ele cria o ambiente de adoração, meus irmãos. Ele cria o lugar aonde ele estiver, meus irmãos. Ele pode adorar, porque nós não dependemos de circunstâncias na nossa vida. Nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Nós temos constância, nós temos que viver uma vida como viveu Daniel, meus irmãos. Um homem que adorava ao Senhor ali onde morava. E quando foi lá para a Babilônia, meus irmãos, ele não parou de adorar ao Senhor. A palavra diz que ele se permaneceu firme, meus irmãos.
quando morava ali em Jerusalém, estava ali com seus familiares, com seus amigos, adorando ao Senhor, vivendo na presença do Senhor. Mas quem sabe o que ele podia ter feito na vida dele? O Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou ser levado cativo, então agora nós vamos parar de adorar ao Senhor, agora nós não vamos mais orar, agora nós não vamos mais santificar as nossas vidas. Não, meus irmãos. Daniel, ele se permaneceu firme com o Senhor, ele se permaneceu ali naquilo que o Senhor tinha chamado, em meio à circunstância da sua vida, ele não deixou de adorar ao Senhor, meus irmãos. E o verdadeiro adorador, ele tem benefícios da parte do Senhor. Assim como nós vemos o mesmo Daniel, que foi levado a um grande cargo ali na Babilônia, meus irmãos, que foi jogado ali na cova para os leões, e o leão não pôde comê-lo, não pôde fazer nada contra a vida dele, porque ele era um homem que adorava ao Senhor, ele era um homem que tinha sua vida dedicada ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade, aquele que tem uma vida dedicada, meus irmãos, à adoração, à oração, ao jejum, à vida com Cristo, existem benefícios para a nossa vida. É sempre falado aqui que o Senhor, ele reage às nossas ações. Quando nós somos fiéis, quando nós adoramos, quando nós vivemos uma vida de santidade, meus irmãos, existem benefícios para a nossa vida. Não é, meus irmãos, à toa. Nós não estamos fazendo isso apenas por fazer, ou apenas porque está escrito, ou apenas porque o pastor pediu. Nós temos que fazer isso, meus irmãos, por amor a Cristo, aleluia. Muitas pessoas, meus irmãos, vivem uma vida cristã, vivem uma vida de santidade, vivem uma vida buscando ao Senhor, mas muitas vezes com medo de ir para o inferno. Muitas vezes vivem uma vida aqui na igreja, não falta culto, mas muitas vezes com medo, meus irmãos, de ir para o inferno, com medo do que possa acontecer, um castigo de Deus, alguma coisa, coloca na sua cabeça que Deus vai agir, que Deus vai fazer. Não, meus irmãos, nós servimos a Deus, nós o adoramos por amor, por aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Nós servimos a Deus e o adoramos não pelo que Ele pode fazer com a nossa vida se nós não fizermos isso, mas pelo que Ele fez por nós, meus irmãos. Porque Ele nos amou, porque Ele nos tirou lá da vida do pecado, meus irmãos, aleluia. E a palavra diz que esta é a hora, meus irmãos, em que o Senhor está procurando os verdadeiros. E como tem os verdadeiros, também tem os falsos. Tudo que tem hoje nesse mundo, nós vemos lá, saiu um lançamento de uma roupa. Os caras já vão lá e já falsificam. Saiu o lançamento de alguma coisa, já tem a falsificação. E o interessante, e nós estávamos pensando em casa, que as falsificações são bem iguais às verdadeiras. Muitas vezes não se nota aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. A palavra diz que quando o Senhor vir, Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar os bodes das ovelhas, porque, meus irmãos, é tão igual o verdadeiro e o falso, que quem está aqui em cima ou quem está aí no banco, nós não conseguimos decifrar se você está adorando aqui o Senhor em espírito e em verdade. Eu, o pastor, os obreiros que estão aqui, os irmãos mesmos que estão aí embaixo, consegue saber se o irmão está adorando em espírito e em verdade? Consegue saber olhando para ele? Não conseguimos, irmãos. A palavra diz que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. A palavra diz que Ele olha no mais profundo do nosso coração todos os dias, desde quando nos levantamos até quando vamos deitar. E muitas vezes viemos à casa do Senhor e não conseguimos nos entronizar, não conseguimos nos achegar a Ele em oração. Muitas vezes tocam hinos maravilhosos aqui, bonitos, ungidos. Muitas vezes os pregadores aqui fazem esboços e tiram um tempo preparando uma mensagem, preparando algo para trazer para a igreja. Mas existem pessoas que não conseguem sentir nada. Existem pessoas que conseguem entrar dentro de um culto, como um culto de hoje, como um culto de amanhã, entrar e sair sem sentir nada, meus irmãos. Isso, meus irmãos, é uma grande verdade. Pessoas que conseguem entrar aqui e não receber a cura durante anos.
Pessoas que conseguem entrar na igreja e não serem abençoadas financeiramente durante anos passando situações difíceis, meus irmãos. Existem pessoas que não conseguem abrir o seu coração, meus irmãos, num momento solene como o desta noite. Não só o desta noite, mas de todas as noites que estamos aqui adorando. Independente se tem 2 ou 3 ou 1, a palavra diz que aonde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E quando Ele está, meus irmãos, Ele conhece nesta noite a adoração que está saindo da minha boca. Ele conhece a verdade que está saindo aqui de cima. Ele conhece as verdades do pastor Rubinho, quando ele toca aquele teclado, aquele piano ali tão bonito. Ele conhece as verdades do teu coração nesta noite. O Senhor conhece, meus irmãos, o nosso íntimo. A palavra diz que Ele sonda os nossos corações. E porque muitas vezes nós entramos e saímos, porque já aconteceu comigo, eu não vou ser hipócrita aqui, de dizer que todas as noites eu cheguei aqui e entrei nos atos do Senhor. Não, meus irmãos. Muitas vezes eu já cheguei e já saí da mesma maneira que eu entrei. Mas aonde está o erro? Aonde está o defeito? Será que é o Senhor que parou de operar? Será que o Senhor naquela noite falou: hoje eu não quero que o Wagner sinta a minha presença? Não, meus irmãos. Cabe a nós, meus irmãos, abrirmos o nosso coração. Cabe a nós nos prepararmos, meus irmãos. Porque o culto nesta noite ele está acontecendo aqui. Mas para que nós possamos sentir a presença, nós temos que ter uma vida de adoração. E a vida de adoração é uma vida de jejum, é uma vida de leitura, é uma vida de oração, para que quando nós chegamos aqui nas noites, nós possamos sentir a presença. Porque muitas vezes nós nos enchemos de Netflix, enchemos de YouTube, nos enchemos de filmes e novelas e seriados e tantas coisas, e queremos chegar aqui e sentir o derramar do Espírito Santo. Queremos chegar aqui e ver Deus operar nas nossas vidas. Deus vai operar nas nossas vidas, meus irmãos, a partir do momento em que nós dedicarmos a nossa vida em adoração, a partir do momento que nós dedicarmos a nossa vida completa ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O Senhor vai começar a curar, Ele vai começar a batizar, Ele vai começar a transformar vidas, Ele vai começar a responder orações, mas nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos dedicar a nossa vida somente no culto de sábado à noite. Nós não podemos dedicar a nossa vida somente no culto de domingo ou no culto de Santa Ceia. É Santa Ceia, um dia antes eu vou me preparar. Meus irmãos, a nossa vida, o adorador, ele tem constância. O adorador vive em adoração, vive em jejum, vive em leitura, vive na presença de Deus, aleluia. Eu tenho certeza, meus irmãos. Eu tenho certeza porque Deus nesta noite Ele tem falado conosco. Deus nesta noite Ele está à procura, meus irmãos. Não somente esta noite porque esta palavra está sendo pregada, mas todas as noites em que nós estamos aqui, todos os dias que nós acordamos pela manhã, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, deixar muitas vezes as coisas do mundo de lado. A palavra diz: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós invertemos esse versículo. Nós invertemos, eu muitas vezes tenho invertido esse versículo. Buscar primeiramente as coisas dessa terra, buscar primeiramente o dinheiro dessa terra, um carro bom, uma casa boa, e depois buscar o reino de Deus. Não é assim, meus irmãos. O Senhor, Ele procura verdadeiros, meus irmãos, e os verdadeiros o conhecem, e Ele também o conhece. Os verdadeiros, meus irmãos, conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo e também são conhecidos dEle, aleluia. Nesta noite eu tenho certeza, meus irmãos, que o Senhor encontrou verdadeiros adoradores aqui em nosso meio. Eu tenho certeza, meus irmãos, eu senti a presença do Senhor já nesta noite. Eu já pude, meus irmãos, sentir esta graça, esta maravilhosa graça do Senhor mais uma vez aqui nesta noite, meus irmãos. E tenho certeza que o Senhor também tem encontrado aqui nesta noite pessoas com o coração aberto, pessoas dispostas a adorar ao Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, a dificuldade bate à nossa porta. Muitas vezes a fraqueza espiritual bate também, meus irmãos. Porque aquele que disser que nunca se sentiu fraco espiritualmente é mentiroso. Porque se nunca se sentiu fraco espiritualmente, vai se sentir. Mas o Senhor está aqui todos os dias, meus irmãos. E a palavra diz que quando estou fraco, aí então eu estou forte. Quando eu me sinto fraco, o Senhor me faz forte. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor nesta noite, Ele tem olhado para as nossas vidas. Ele tem sondado os nossos corações.
E por mais bonito que sejam os hinos tocados, e por mais bem feita que seja a palavra, por mais bem elaborado que seja o sermão, ele não vai conseguir atingir o teu coração. Quem vai atingir o teu coração nesta noite é o Senhor Jesus Cristo. Quem vai atingir nesta noite o teu coração não sou eu, não é o pastor Hudson, a irmã Mariazinha, não é o pastor Rubinho. Nesta noite quem pode encontrar o teu coração nesta noite é o Senhor, meus irmãos. Às vezes o pregador vem aqui, prega, fala, tira um dia, 2 dias preparando a mensagem, o sermão. E muitas vezes as pessoas saem daqui, não são curadas, não são restauradas, meus irmãos. Mas a culpa não é do pregador, a culpa não é do músico. Às vezes precisa de nós, meus irmãos. Precisa de nós abrir a nossa boca. Precisa de nós abrir o nosso coração. E se nós nos sentimos fracos, a palavra diz que nós temos que pedir para o Senhor nos dar força. Se nós nos sentimos desanimados, nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, retorna o meu ânimo, Senhor. Retorna as minhas forças, Senhor. Senhor, muitas vezes as minhas forças estão indo embora, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, retorna as minhas forças novamente, Senhor. Porque muitas vezes bate a fraqueza, bate a tristeza, meus irmãos. Mas não é isso que vai nos afastar do Senhor. Não é isso que vai nos tirar da presença do Senhor. A palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus, meus irmãos. Nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Então nós não podemos deixar que isso tire, meus irmãos, a nossa comunhão com o Senhor. Nós não podemos deixar que as tristezas, que as dificuldades, meus irmãos, nos tirem da presença do Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor. A palavra diz que agora é a hora, meus irmãos, que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Não há lugar, meus irmãos, para adorar ao Senhor. Não há momento, não há hora, meus irmãos. As pessoas dizem: mas em que momento eu vou adorar? Todas as horas nós devemos adorar, meus irmãos. Tem pessoas que não oram quando levantam, meus irmãos. Incrível, triste saber disso. Mas tem pessoas que não oram para dormir, que não oram para levantar, que não oram agradecendo o almoço, que não oram agradecendo a refeição do dia. Existem pessoas que não oram, meus irmãos. É triste isso, meus irmãos. Mas eu creio, meus irmãos, que nesta noite o Senhor está encontrando aqui vidas, meus irmãos, dispostas a adorar o Senhor. Pessoas, meus irmãos, que através desse culto desta noite, meus irmãos, vão entender o que é ser um verdadeiro adorador. Viver uma vida de adoração, viver na constância da palavra, viver uma vida de constante busca pela presença do Senhor. Aleluia, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nessa noite possa tocar em nossas vidas, possa sondar os nossos corações, possa, meus irmãos, tocar aí aonde você está nesta noite. Se há uma enfermidade, se há uma dificuldade, se há algo na sua vida nesta noite, eu tenho certeza que Deus, Ele pode restaurar nesta noite. Eu tenho certeza que Deus pode tocar lá nessa enfermidade nesta noite. Porque eu falei que o verdadeiro adorador, há benefícios para quem adora o Senhor. Há benefícios para aqueles que entregam a sua vida. Nós acabamos de louvar, e valeu a pena esperar. Vale a pena, meus irmãos, dar a nossa vida, meus irmãos, pela obra do Senhor. A palavra diz: aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Aleluia. Então muitas vezes aquilo que para nós é perca, mas é ganho, meus irmãos. Muitas vezes nós pensamos que nós somos crentes. Muitas vezes somos privados de algumas coisas, mas nós não somos privados. Nós não fazemos por amor a Cristo. Eu não posso ir em tal lugar. Eu não posso. Não, meus irmãos. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas ele pode fazer, mas nem tudo é lícito. Então, meus irmãos, vale a pena, meus irmãos, perder a nossa vida aqui neste mundo para ganhar uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Vale a pena, meus irmãos, muitas vezes deixar de assistir uma novela para adorar ao Senhor na nossa casa. Muitas vezes deixar de assistir um filme, deixar de fazer algo, meus irmãos, para adorar ao Senhor. Eu não estou falando que nós vamos deixar de ter a nossa vida com a nossa família, de ter o nosso cotidiano, sair, passear, quem sabe assistir um bom filme. Mas nós não podemos trocar isso pela obra do Senhor. Nós não podemos deixar de fazer isso, meus irmãos, para fazer aquilo. Nós não podemos deixar de orar para assistir, deixar de ler a palavra para fazer outra coisa. Primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Aleluia. Quero pedir aos irmãos se coloquem em pé nesse momento. Nós vamos